Boa noite, amigos. É com alegria que chegamos até você para mais um momento de estudo da palavra do nosso bom Deus. A palavra de Deus, o livro santo, é de grande valia para a vida de todos os seres humanos. E nesta noite nós queremos falar sobre ele, respondendo a seguinte pergunta: por que batistas, fundamentalistas, acreditam na doutrina da separação? Ou seja, as igrejas batistas bíblicas fundamentalistas são igrejas separadas do movimento religioso. E obviamente que nós, durante a nossa vida ministerial, temos muitas vezes de responder essa pergunta. Porque vocês não caminham juntos com a grande multidão de pessoas protestantes? Porque vocês não caminham juntos com as denominações batistas, tipo Comunhão Batista Bíblica, a Associação de Igrejas Batistas Regulares, Convenção Batista Brasileira e outras? Bom, porque nós andamos separados. Bom, nós vamos esta noite observar nas Sagradas Escrituras as bases para a doutrina da separação. Inicialmente, eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia para a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6, onde está escrito: mandamos-vos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo o irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Bom, que Deus aplique em nosso coração, mente e vida o texto que acabamos de ler. A palavra de Deus diz, nessa porção lida: mandamos-vos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo o irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Bom, é um mandamento bíblico o apartar-se de quem anda desordenadamente. É um mandamento das Escrituras a doutrina da separação. Eu, enquanto crente em Jesus Cristo, enquanto uma pessoa que crê nas Sagradas Escrituras, não posso exercer a minha fé nas Escrituras não praticando a doutrina da separação. Aí você pode perguntar: mas, pastor Anísio, o senhor citou associações, comunhão, convenção de batistas, dos quais vocês são separados. Bom, o texto lido diz: e não segundo a tradição que de nós recebeu. Aí eu pergunto, meu amigo, onde na Bíblia nós encontramos lugar para associação, para organização diferente da igreja local? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele não criou uma comunhão de igrejas, ele não criou uma convenção de igrejas, ele não criou uma associação de igrejas. O que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo criou foi a sua igreja. E a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, ela é local e visível, e foi a ela, a igreja de Cristo, que ele autorizou, que ele entregou a responsabilidade da proclamação do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, nós estamos falando da separação de irmãos. Bom, nós acreditamos
que dentre estes grupos supramencionados, que haja crentes, pessoas salvas, que irão morar no céu, porque creem em Jesus como Salvador pessoal. Porém, não andam da maneira que a Bíblia autoriza. Não anda de maneira que a palavra de Deus nos manda. Então não vamos nos misturar com aqueles que não estão andando dentro do padrão das Escrituras. Bom, mas você pode perguntar, mas pastor, só um texto? Você está baseando-se numa prática da sua igreja, da igreja que você faz parte, da doutrina que vocês abraçam, com base em apenas um texto? Obviamente que não, não é, irmão? Se nós tivéssemos um texto, nós tínhamos um texto. Já era uma porção da palavra de Deus. Mas não, absolutamente, não há apenas um texto. Há muitos outros trechos da palavra de Deus. Nesse mesmo capítulo 3, veja o que diz o versículo 14. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Bom, o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja tessalônica, e ele está dizendo para que, dentre os membros daquela igreja, se alguém não obedecer aquela carta, que o mesmo deve ter seu nome anotado, e ficar caracterizado de que aquela igreja, aqueles irmãos fiéis, não se misturam com ele. Bom, só nesse capítulo nós demos a você 2 textos. Mas vamos adiante. Eu quero convidar você para 2 aos Coríntios, capítulo 6. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, do versículo 14 ao versículo 18, e nós vamos ler. Veja o que está escrito. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Que parte tem o fiel com o infiel? Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Veja bem que a palavra de Deus está enfatizando: apartai-vos, separai-vos. Não tem como ser crente nas Escrituras Sagradas sem praticar a separação, sem praticar o apartar-se daqueles que andam de forma contrária à sã doutrina, daqueles que andam conforme a sua própria vontade e não conforme a vontade de Deus. No capítulo 7 da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no versículo 1, está escrito assim: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Santificação e separação é a mesmíssima coisa, meu querido irmão e amigo. Quando você observa o que a palavra de Deus diz, a coisa fica tudo muito mais fácil, fica tudo muito mais claro. Bom, quando você não valoriza, quando você não respeita o que a palavra de Deus diz, aí é complicado. Mas a palavra de Deus está dizendo para aperfeiçoarmos a santificação. Então, temos de separar das imundícies da carne e temos de nos separarmos das imundícies do Espírito. Preste atenção no que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus diz:
apartai-vos, no versículo 17 do capítulo 6, e a palavra de Deus diz, purificai-vos de toda a imundície. Não tem como você estar purificando-se da imundície, da carne ou do espírito, junto, misturado, aperfeiçoando a separação no temor de Deus. Bom, mas a coletânea de textos não para por aí. A justificativa da Escritura é maior do que apenas esses textos que nós acabamos de ler. Existem outros textos. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no capítulo 16 da Epístola de Paulo aos Romanos. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 16, e nós vamos ler os versículos 17 e 18. Os versículos 17 e 18. É importante que você abra a sua Bíblia e é importante que você veja com os seus próprios olhos o que a palavra de Deus está nos ensinando, está nos dizendo. A palavra de Deus diz, no versículo 17: E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Veja bem, a palavra de Deus mais uma vez está dizendo que haja separação. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalo contra a doutrina que aprendeste. Desviai-vos deles. Não é unir ou tenha comunhão com eles, é se desvie deles. Ou seja, em outras palavras, separem-se do mesmo. Não tem como você andar em comunhão com aqueles que a palavra de Deus está dizendo com muita clareza, para que haja separação. Para que haja separação. Não vamos, irmãos, dar lugar à nossa imaginação para contrariarmos a palavra de Deus. Não devemos contrariar nunca a palavra do nosso Deus. Devemos abraçá-la, devemos crer, devemos nos firmar no que diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus está dizendo que nós que cremos em Cristo Jesus não podemos ter comunhão com aquelas pessoas que promovem dissensões, que promovem escândalos contra a doutrina que aprendestes. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa. Não dá para ter comunhão com quem não tem a doutrina do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, a nossa exortação nesta noite é que este assunto seja levado a sério, que esse assunto seja crido e que este assunto seja praticado. Portanto, batistas fundamentalistas não são associados. Batistas fundamentalistas são independentes. E batistas fundamentalistas independentes, eles se separam de todo aquele irmão que anda desordenadamente. Portanto, a separação bíblica é uma doutrina essencial para a vida de uma igreja batista fundamentalista. Então vamos só de forma breve, para finalizarmos, dizermos o seguinte, que uma igreja batista fundamentalista não pode ter comunhão com associações, comunhão ou convenção. Por que não pode? Porque se assim o fizer, estará ferindo o princípio da Bíblia que diz para não andar com quem anda desordenadamente. Uma igreja batista bíblica não pode andar em comunhão
com aqueles que utilizam versões de Bíblias falsificadas. As pessoas que usam Bíblias atualizadas, as chamadas Bíblias modernas. Uma igreja batista, bíblica, fundamentalista, não tem comunhão com esse tipo de igrejas ou pessoas que usem esse tipo de ferramenta, que use Bíblia falsificada. Bom, uma igreja batista, bíblica, fundamentalista não tem comunhão com aquelas igrejas que estão usando em seus serviços de adoração músicas cristã contemporânea, as músicas moderninhas. Não temos possibilidade alguma de ter comunhão com esse tipo de igreja porque estão andando desordenadamente. Nós focamos essa mensagem nessa noite nas chamadas igrejas batistas. Bom, e fica óbvio que não temos também comunhão com o movimento pentecostal e de renovação carismáticas. A igreja batista, bíblica fundamentalista, não tem comunhão com esse movimento. E mais, a igreja batista, bíblica fundamentalista, não tem comunhão com o grupo da Reforma Protestante. O grupo da Reforma Protestante segue o seu caminho e os batistas bíblicos fundamentalistas seguem o seu caminho separado deste grupo, porque a palavra de Deus não nos autoriza a termos comunhão com estes grupos. Bom, agora antes de algum apressadinho chegar a uma conclusão errônea a respeito do que estamos aqui falando, queremos dizer o seguinte, que são salvos todos aqueles que creem em Jesus Cristo como o único e todo suficiente Salvador. Mesmo que estes salvos, por estarem desavisados, por não terem pleno conhecimento da doutrina bíblica, esteja dentro de um destes grupos ou destes movimentos supra-mencionados aqui. É importante que se diga isso, porque sempre tem algum apressadinho de plantão para dizer: eita, pastor Anísio disse que só eram salvos os batistas bíblicos fundamentalistas. Não, nós não estamos dizendo isso. Nós estamos dizendo que todo aquele que crê verdadeiramente em Cristo como único e todo suficiente Salvador, esse é uma pessoa salva. Porém, dentre estas pessoas salvas por Cristo, tem algumas delas que nós não podemos ter comunhão com elas, porque estão andando desordenadamente e não de conformidade com a doutrina que nos foi ensinada pelos apóstolos. A palavra de Deus diz: a doutrina que aprendestes. Se alguém promove dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles.